Começa essa segundona falando de atividade física, como eu contei pra vocês. Vocês já ouviram falar da calistenia? Bom, como eu contei há pouco também, pra mim foi uma surpresa completa. Mas não é que é interessantíssimo e que tem mudado a vida de muita gente? Pra gente entender um pouco mais, conhecer e pra vocês visualizarem o que eles vão fazer ao vivo aqui no estúdio, a gente convidou a professora Amanda Daguano. Bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda, lindona. Prazer tê-la aqui. Prazer. Eu vou apresentar a galera que tá com a gente. Hoje o nosso estúdio, ele tá com alguns equipamentos e algumas coisas diferentes, vocês já vão entender porque tem uma barra, tipo uma arara, né? Tem também um cubo e tal, uma mesa. São poucos materiais que a gente pode utilizar. Não necessariamente a gente precisava ter. Tá. Mas pra gente trazer outras opções aqui pra você, a gente adaptou com coisas que a gente tinha aqui também na emissora. Dá pra fazer em casa, dá pra fazer no meio da sala, dá pra fazer no quintal, em parques, praças. Que legal! É uma atividade muito democrática, assim. A calistenia é algo antigo, né? As primeiras coisas dos gregos, né? Sempre os gregos sendo inovadores e trazendo essa coisa da mente sã e do corpo são. E depois apareceu nos Estados Unidos, ou na época da Revolução Industrial, né? Aquela coisa das pessoas trabalharem muito, muitas horas, movimentos repetitivos, estresse. Então veio também o cuidado com o corpo, até para as pessoas poderem trabalhar com mais saúde, ter o corpo mais... Agora, vamos começar então, deixa eu apresentar quem tá com a gente, que daqui a pouquinho eu vou bater um papo com ela, lindona aí, Daniela Malavasi. Vocês devem conhecer a Dani, ela participou do Hell's Kitchen, ela faz aí... É toda né? Eu fiquei sabendo que ela também tá na área fit agora, qualquer dia vai vir cozinhar com a gente. E vou apresentar os meninos, tem um Marcelo Vieira. Você é o Vieira. E o outro Marcelo é o Zenaro e o Kevin. Bem-vindos. Então vamos fazer o seguinte, Amanda, enquanto você vai explicando, eu queria que eles já começassem um pouco da prática, pra gente conseguir visualizar na prática o que é então a calistenia. É considerada uma atividade física? É uma atividade física e hoje em dia chega até a ser uma modalidade esportiva. São movimentos básicos do corpo, aí os meninos estão fazendo algumas variações de flexão de braço. São movimentos de empurrar. Então, é um movimento básico que todo mundo faz. Somos todos seres humanos, então todos fazemos isso. O Marcelo Vieira, ali de preto, está fazendo a flexão arqueiro. O Kevin também está fazendo arqueiro. Aqui o Marcelo Zenaro, de branco, uma flexão tradicional, uma flexão básica. O Kevin é um atleta também de calistenia, agora está ali no meio, uma flexão fechada, um pouquinho mais desafiadora para o corpo. Para esse tipo de exercício, a gente precisa muito de estabilidade lombar. Era o que eu ia te perguntar. Precisa de muita força ou é mais concentração? As duas coisas. Acho que eu não daria mais importância para uma coisa do que para outra. A Dani pode fazer um feminino, vai? Algum... Flexão pode ser também, ela pode apoiar o joelho no chão. Apoia o joelho, Dani, não tem problema. Tudo é adaptável à condição da pessoa. Então, por isso é importante ter os profissionais corretos, bem entendidos nessa modalidade para ir guiando as pessoas. A Dani está com a gente já há uns 3 meses, está evoluindo super bem. Então, homens e mulheres podem fazer a prática. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Pode falar. Essa variação que ela fez, como ela está começando a treinar com a gente agora, é uma variação mais simples, menos intensa, que é com o apoio do joelho. Então, nem todo mundo consegue iniciar já fazendo a flexão clássica, né? Mas então, tem grande semelhança com uma atividade física que a gente pode dizer que como um treino funcional, que também propõe exercícios desse tipo. O que vai diferenciar essa calistenia, então? Por que a gente pode praticar utilizando esses acessórios que vocês colocaram aqui no estúdio? O treinamento funcional, ele é mais global e aí ele quer resgatar funções ou melhorar funções básicas e que a gente tem. A calistenia, e o Marcelo Vieira, como praticante também, ele pode me completar, é um pouquinho mais... A gente propõe um pouquinho mais exercícios de força, os treinos, eles são mais divididos e então não se pensa tanto no global. Apesar de, na hora do gesto, o corpo todo está envolvido. Vamos fazer mais um pouquinho? A calistenia moderna, inclusive, ela vem agora com os objetivos, são gestos mais ginásticos, mais plásticos que trariam um desafio novo. Então, além da preparação física ser funcional, a gente tem como objetivo atingir alguns movimentos que a gente até pode demonstrar aqui. Vamos lá, vamos mais então. Vamos pro back lever? O Kevin vai fazer
um movimento na barra, aí a gente improvisou, aí é o back lever, muita estabilidade de lombar, ombro também muito estável. A gente vê aí que, na verdade, é uma mistura de mobilidade com estabilidade do ombro, então a gente chama de mob estabilidade. Nossa, que legal! Pernas firmes também, muita força abdominal, muita concentração, como você falou. Eles, obviamente, já estão num nível... o Kevin já está num nível mais avançado. Então não tentem sair fazendo isso em qualquer barra, em casa. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Só que quanto tempo dura uma aula de calistenia? Em torno de 50, 60 minutos. Tá. Uma aula normal, a gente poderia dividir ela na parte técnica, para desenvolver a técnica dos gestos, e depois uma segunda parte para preparação física. E aí, mas aí pega o corpo inteiro, porque o corpo todo. Pelo que a gente está vendo, eles não vão usar equipamento, então não tem peso. Não. É sempre o peso do próprio corpo. O seu corpo é a sua máquina, é a sua ferramenta, é o seu principal material. Agora, o que eu me lembro, que a Cíntia Benini comentou aqui no programa, e por isso a gente ficou conhecendo a calistenia, talvez muitas pessoas, o público até já soubessem, mas o que me chamou a atenção é que ela tocou num assunto, numa parte de energia, de se sentir centrada, de ser algo que mudou uma parte dela espiritual. Tem relação nisso também? Vi a entrevista e super concordei. A Cíntia é aluna nossa, lá no parque, onde a gente faz as aulas de funcional e calistenia. Eu acho que, na verdade, essa coisa da energia e cuidar de nós mesmos é uma coisa que a gente, como assessoria, vai trabalhar em qualquer modalidade. Tá. Essa coisa de extravasar as energias, ou depois do seu dia cansativo, ir para uma atividade que você gosta, principalmente, é que vai fazer a diferença. Tá. Então, a troca de energia, né, entre nós ali... Livre energia, inclusive, a situação ansiosa do dia a dia, estresse de trabalho. Dependendo da intensidade, isso vai equilibrar fantasticamente. No caso da Cíntia, ela tem uma demanda alta de exercícios. Tá. Ela gosta de praticar com muita intensidade. E isso que traz o equilíbrio para ela. E nesse caso, vocês, o grupo está sempre junto e todo mundo faz os mesmos exercícios, ou quem ainda não consegue, vocês vão dividindo, com né? certeza. Vou fazer mais um pouquinho, podem fazer mais um. Enquanto a Amanda vai contando pra gente, pode contar. A gente sempre fazer começa de lado, por partes. Quem inicia e ainda não tem um bom condicionamento, sempre vai começar numa turminha iniciante, fazendo movimentos básicos, como esse agachamento bilateral que eles estão fazendo. Então, são os dois pés no chão. Novamente, aí parece que é só um exercício para perna, né? Mas muita estabilidade lombar. Então, a coluna tem que ficar retinha, não pode arredondar. Vai uma prancha? Prancha? Vamos pra prancha. Prancha. Então, como é que a gente fortalece a lombar, os músculos abdominais? Posições de prancha, que a gente chama, né? Então a barriga fica para baixo, o Marcelo ali de preto tá fazendo uma prancha 4 apoios, o Kevin tá fazendo uma prancha simples também 6 apoios, o Marcelo Zenaro, que está aqui do meu lado, ele tá fazendo uma prancha lateral. Mas em todos, assim, porque a gente estava conversando na maquiagem, que me chamou a atenção, até que eu te perguntei. Vocês chamam de posições ou vocês chamam de Esse é um exercício. São posições. Mas o que eu queria entender é o seguinte, num funcional, você troca de um para o outro e tem uma queima calórica X, porque você faz em tanto tempo. Na calistenia, a mesma coisa. Você conta por minuto, por segundo, por tempo que você está ali mantendo a força? No planejamento do treino, a gente varia entre quantidade de repetições para cada gesto, para cada movimento. Tá. Tem treinos que a gente faz por quantidade de segundos, então é por tempo que a pessoa consegue realizar, e a gente consegue deixar mais personalizado. Quem aguenta menos consegue fazer de uma maneira mais tranquila, quem aguenta mais explora dentro desses 30, 40 segundos de execução. Tá. Então isso é muito mesclado na programação de treinamento, não tem uma regra fixa. E aí quando vocês fazem ali no parque, céu aberto e tal, vocês levam algumas coisas? Ou é o que tem, vocês contam com aquilo do momento? Na nossa turma de calistenia são poucos materiais. Alguns elásticos. O solo ele entra para auxiliar o ganho de padrão de movimento. Tá. Não que ele seja extremamente necessário, mas isso facilita no processo de aprendizagem, né? Vamos usar então a mesa? Vamos usar o box, vamos fazer um agachamento unilateral aqui. Então eles fizeram ali um agachamento básico, né? Eram os 2 pés no chão. Agora é um nível um pouquinho mais elevado. Então é um agachamento unilateral, só que eles têm o apoio, no caso aqui, de um banco, de uma cadeira, de um degrau. Tá. Então a força tá na perna que tá no chão, obviamente, a perna de trás só tá fazendo esse contrapeso, esse contraapoio, pra eles se equilibrarem melhor aí. Tá. Dá pra fazer também esse agachamento numa perna só, sem o apoio.
E perguntaram aqui, lá no site, era o seguinte, meu diretor está perguntando o seguinte: tem alguma relação, algo que se assemelha a uma Mahamudra, que também ficou muito conhecido? Enfim, são coisas que, olhando, quando a gente presta atenção no nível de exercício, no tipo de exercício, existem muitas coisas que são semelhantes, né? Mas por isso que eu te perguntei logo no início, o que vai diferenciar essa calistenia de ser um treino diferente de outros treinos, mesmo utilizando movimentos que podem ser utilizados em outros exercícios, né? Em outros treinos, na verdade, seja no a calistenia é um resgate de uma atividade que já existia. Tá. Ninguém inventou isso, assim, agora. Não é uma novidade, é que as pessoas ficam saturadas daquela coisa de ficar dentro de academia. Tá. Então, isso é natural do ser humano procurar algo que já aconteceu lá atrás, trazer para o novo, para o atual e se adaptar. Então, são movimentos que se assemelham à calistenia que era feito ali na Grécia, ou que era feito quem fez educação física nos 60, 70, 80, com certeza praticou um pouquinho de calistenia. Então isso veio reconfigurado para os dias de hoje. Tá. Então uma calistenia urbana e hoje em dia se chama street workout. O Mahamudra, eles têm essa modalidade dentro da programação deles. Também não posso aprofundar, porque também não conheço muito a programação deles, mas eles têm esse tipo de serviço. Eles usam alguns componentes da calistenia na metodologia deles que é própria. Pode ser, então, tem semelhanças. É muito próximo, treinamento funcional, alta intensidade, calistenia. Tá. Fica numa zona que não dá muito para definir o que é o quê. Entendi. É mais aquele lance do perfil, nessas imagens aí que vocês estão vendo até, isso aí é muito legal, né? Com a possibilidade, bom, você tem ali o acessório, aquilo ali está disponível, você, isso dá para fazer aqui? Vamos lá, handstand. Nós vamos fazer então. Nós vamos? Nós vamos, não, vocês, nós vamos mostrar. Eu adoro, olha, eu ia chegar aí nessa parte, nossa, olha que legal, gente, peraí, deixa os meninos cortarem para cá. Daqui a pouquinho a gente coloca mais imagens. Olha isso. É um handstand, que então legal. É uma parada de mão invertida. Scorpion, tem muita nomenclatura em inglês ainda, né? É uma modalidade nova no Brasil. Nossa Senhora. É um movimento bem avançado. A gente vai suando junto. Eu tô com calor por eles também. Dá pra fazer, mas assim, desses mais difíceis, que é legal até pro põe o Scorpion também. Porque você vai avançando. Dentro da parada de mão tem algumas variações que tornam mais complexo o gesto. O que ele fez aqui, por exemplo, altíssimo nível. Então a parada de mão clássica, eu vou pedir para ele evoluir então, do que seria o primeiro gesto quando a gente consegue ficar na parada de mão, a abertura de perna e as brincadeiras que podem ser feitas, as variações que aumentam a complexidade e o controle corporal, tá? Não, faz o que vamos começar então, segurança para fazer normal, aqui no estúdio, né? Sobe com as pernas totalmente estendidas, normal. Varia para abdução, abertura das pernas, e aí você pode brincar livre só para. E a mulherada faz isso também? Faz. Homens, mulheres, não tem distinção. Afastamento da perna. E abre e fecha, gente, isso é difícil. Inclusive, quando ele está inspirado, ele fica numa mão só, tá? Também? Também. Vamos tentar aí, não tem problema. Tenta uma. Pode, quer uma água? Quer uma aguinha? Não. É que exige, o nível de concentração é muito alto. Isso que eu ia dizer, o raciocínio vai no seu tempo, tá? É um momento muito interno, né? Da gente prestar atenção no próprio corpo, na respiração. Pra quem é ansioso, é um desafio, né? Tanto físico como psicológico. Mas foi bem. Gente, é muito difícil. Agora, a minha ideia, a gente tá mostrando o treino, realmente é interessante, mistura um pouco de outros treinos que a gente já conhece, que são até mais comuns, que a gente já mostrou aqui no programa e que muita gente pratica. Mas como é que a gente destaca o lance de queima de gordura, fortalecimento aí dessa parte muscular, até da queima calórica de uma aula de calistenia? O que você diz? Existe muita força esse tipo de aula, então o gasto calórico vai ser altíssimo. Então a gente consegue melhorar força, a gente consegue melhorar estabilidade e mobilidade das articulações, que a gente viu, né, alguns movimentos ali na barra. Muita consciência corporal. Ganha músculo, né? Fortalece, porque não tem Fortalece. Muitas pessoas acabam até deixando a musculação tradicional, que não é ruim, mas é uma questão de perfil. E das pessoas já estarem saturadas desse tipo de atividade e partem para as coisas ao ar livre. Então, fazer as coisas, alguns exercícios nas barras, alguns exercícios peso do próprio corpo. Então, a gente ganha força, gasto calórico altíssimo. Então, dependendo do seu objetivo, dá para perder gordura, dá para perder peso, mas sempre é muito mais focado no ganho de força, ganho de mobilidade, força abdominal. Mas pode falar, Marcelo. Calórico,
É altíssimo também porque os exercícios essencialmente são globais. Você vai contrair o corpo inteiro, elevando a intensidade. A intensidade é o que está mais relacionado com esse aumento de gasto de calorias. Tá. Então, pela força, o esforço despendido na atividade vai elevar o nível de gasto calórico. Então eu vou fazer o seguinte agora, a Dani tá por aí, né? Antes de eu conversar com a Dani, tem como você mostrar uns assim pra quem quer iniciar? Sim, que a Dani iniciou há 3 meses. Você faz, Dani, 1, 2 exercícios, porque eu acho legal a gente mostrar pro público que muitas vezes está assistindo, que quer iniciar e que viu aí no nível dos meninos e até falou, ai meu Deus, isso eu não consigo, aí eu não vou chegar. Mas eu acho que a Dani pode apresentar, pode vir por aqui. E eu já vou bater papo com ela também pra saber o que mudou, porque a gente tá falando aí de um público feminino que também tá assistindo o programa, pra ninguém desistir antes de começar, hein? E a ideia é sempre experimentar, é possível pra todo mundo, experimente. No caso do agachamento, por exemplo, a pessoa que está iniciando, ainda não tem um padrão legal de agachamento, pode virar de costas pro caixote. A gente vai usar esse banco, esse caixote, como parâmetro de amplitude. Tá bom. Então, para diminuir a amplitude, melhorar o equilíbrio e ter maior segurança. Tá legal. Então, o movimento que ela deverá fazer é o agachamento até encostar o quadril e retornar. E percebe que é um movimento básico, Pode todo fazer. mundo senta e levanta, né? Tá. A gente faz isso então utilizar o acessório como uma referência. Uma cadeira, um banco de praça, isso tudo pode ser utilizado, gera uma certa segurança, que vai conseguir gerar um alinhamento corporal bacana para ela desenvolver um padrão. A partir do momento do padrão, ela pode aumentar essa intensidade, intensificando a amplitude, descendo até o chão, fortalecendo, mas tem que garantir a estabilidade do tronco, mobilidade do quadril, joelho, tornozelo. Tá. A partir desse momento, a gente aumenta a intensidade. Dani, vou pedir então para você ficar aqui do ladinho da Amanda. Vou aproveitar, ela tá com vocês, né, há 3 meses. E a Dani tem um rostinho conhecido. Vamos colocar a imagem aí do programa que a Dani participou, para quem quer saber mais e conhecer. Eu já vou perguntar no que mudou a vida dela, a prática da calistenia. Mas até como uma referência para vocês, a Dani participou do Hell's Kitchen, você chegou na final, né? Quase. Quase, faltou só um pouquinho. Quase, faltou um pouquinho. Essa imagem é legal. Tem mais, né? Qual que é aquela que a Ali já me contou que tem o fogo, assim? Que foi o programa do SBT. Quando que foi a sua participação? Foi no ano passado. Tá. Foram 3 meses de programa, foi maio, junho e julho. Tá. Então, a gente Faltou um pouquinho só, hein, Faltou Dani? um pouquinho só. Aí eu voltei eu fiz a 2ª temporada, depois eu voltei na 3ª pra interagir com os participantes. Ai, que legal. Foi bem bacana. E é difícil, né? Aquele sob pressão que é difícil. É uma pressão absurda, assim, em cima. A gente fica confinado. Então, é uma questão muito mais psicológica do que prática. Porque ali a cozinha a gente já vive isso já há muito tempo. Você é chefe? Eu sou. Tá. Sou há 10 anos. Há 10 anos. Olha que interessante. Mas lá, eu me lembro que a gente teve um convidado que também... Aí, do fogo, adorei essa. Essa foto é mais legal. Que participou também, que a gente trouxe na culinária. Juju, esqueci o nome dele. Arthur. O Rodrigo, né? O Rodrigo. Que tem o sobrenome de Schweitzer. E o Rodrigo, um querido, ele comentou que não dá pra ganhar um programa desse fazendo comida fit. Não. Que você tem que dar uma caprichada, Não. né? Que você tem que colocar ali, enfim, um pouquinho mais de gordura e tal. Mas depois disso, você partiu pro meio fit. Depois do programa, eu já tinha eu tinha já essa vontade de fazer uma linha fit, por conta mesmo da minha alimentação, eu gosto bastante, apesar de eu fazer coisas que não são tão fit para clientes, mas a minha alimentação já é legal. Tá. E aí, quando eu conheci eles, a gente conversou e aí fez a proposta de fazer essa parceria com a Move para criar uma marca. Olha que legal. Isso, sou eu e tem um outro chefe que tá comigo, que é o Alex Caputo. Alex Caputo, querido, eu não sabia, eu amo ele. Meu sócio. Querido, um beijo pra você por estar com a gente. Vocês vão vir cozinhar. Tô com saudades do Alex Caputo. Nós, a gente se conhece há muitos anos, é um queridíssimo. Parabéns. Obrigada. Excelente parceria. Ele Nossa, cada ótimo. coincidência ótima. E eu aí, não sabia disso. nós somos sócios e aí a gente fez essa parceria com eles. Da atividade física com alimentação saudável. Atividade física com alimentação saudável, pra poder juntar. Eu acho que tem tudo a ver, né? Uma coisa tá ligada à outra. Agora, o que mudou na sua vida e por que você escolheu calistenia e não outra atividade que também pudesse levar aí, enfim, essa parceria de comida saudável e atividade física? Então, eu sempre gostei de atividades mais intensas. Eu nunca gostei de... Eu nunca consegui ficar dentro de uma academia, ficar fazendo... Não rola um pilates, entendi. Não gosto. Que é mais... Que é bem interessante, que também usa movimentos, como a gente viu aqui, mas que ele é, talvez...
mais lento? Pode ser mais brando, mas pode ser mais intenso também. Exatamente, eu gosto de uma atividade mais dinâmica. E aí, quando eu conheci a calistenia, eu adorei, me apaixonei. Falei, nossa, eu quero fazer isso. E hoje esse é seu esporte? Gostei. Hoje é meu esporte. E você pratica quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. É o 4, suficiente? 5 às vezes. É o que porque dá uma viciada ótima. Tem aquele lance assim, por exemplo, não sei até se acontece isso com a Dani, que a pessoa tem aquele tempo para treinar. Eu tenho 30 minutos hoje, eu tenho 40 minutos. Eu vou lá e faço e consigo um resultado legal quando a gente está falando de calistenia? 15 minutos, extremamente intenso. Fazendo bem intenso. E você se recupera em 48 horas. Então, você treina 2, 3 vezes na semana, seria o suficiente. Isso para pessoas que já estão preparadas, né? Já estão aptas a esse tipo de intensidade. Agora, tem a ver com HIIT, porque é muito parecido. Sim. Também. Sim. Podemos modular o treino no formato HIIT. O HIIT é um formato. Tem essa base. Eu posso treinar gesto, treinar padrão de movimento. Eu posso treinar também as variáveis do condicionamento físico. Entendi. Então, quando eu quero intensidade, quero um ganho de intensidade, eu posso colocar dentro de um planejamento de um programa HIIT, intervalado, intensivo. Então, a calistenia, ela abrange todas as outras coisas. Essa que é a realidade. A dificuldade da gente explicar numa frase só, porque são muitas coisas relacionadas. Entendi. A gente pode colocar dentro de um HIIT, é o corpo todo sendo trabalhado. É um funcional, de certa forma. Funcional é uma base, acho que é básico para quem quer fazer qualquer tipo de atividade. Muito legal. Agora, vamos colocar a perguntinha do público que chegou para vocês. Vamos ver. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Márcia, obrigada. A calistenia auxilia no fortalecimento da musculatura abdominal. Bom, tudo que eles fizeram, me pareceu que eles estavam sempre contraindo o abdômen, né? Se você não tiver esse centro do corpo fortalecido, suas pernas que estão linkadas no seu tronco, o seu braço que está linkado no seu tronco, nada vai ter força. Vamos fazer um pouquinho, algum que mostre bem essa parte de fortalecimento abdominal? A própria flexão de braço, vamos exemplificar com potência um pouquinho para aumentar essa intensidade e entender a demanda do abdômen, que ele vai ter que estar muito contraído para não deixar a coluna desestabilizar. Tá legal. Sim. Aí. Então o corpo tem que ficar alinhado. Aqui e vocês já tem uma contração muito forte abdominal. Tá? É uma gracinha. Ele começa mais simples e depois ele... É um nível super elevado. Gente, que legal isso. Freio inibitório, movimento de freio, estabilizar o tronco. Tá. Aqui a gente tá com áudio. Faz mais um. Vamos fazer o ofício squat, agachamento com uma perna só. Se não tiver estabilidade abdominal, não acontece o movimento, tá? Tá. Eles fizeram um pé apoiado, né? Eles vão fazer o agachamento com um pé só. Não vira não essa mesinha, né? Não, você já... A gente vai saber já. Coluna muito bem alinhada. Olha que legal. Força na perna, concentração, respiração. E muita força no abdômen. Muita força no abdômen. Toda a força parte do centro do corpo. Você ainda não consegue isso, Dani? Não muito, mas eu tive uma mudança absurda do meu abdômen. Tem uma foto do antes e do depois. É absurdo. Depois de em 3 semanas. Tem foto aí com a gente? Semanas. Não, acho que não tem. Eu não mandei essa foto. Que pena. Mas eu tenho uma, que eu fiz um comparativo, mas uma foto minha mesmo, que eu fiz só pra ver. Em 3 semanas, é uma coisa surreal. Que legal. Só lembrando aquilo, né? Alimentação, gente. Alimentação. Tem agora a linha, vai ter a linha fit. Não, nem falha. Aqui a gente tem a receita e o que eu acho que é bacana a gente frisar é que, assim, é uma proposta para um perfil também. Porque, como você falou, tem um monte de gente que já está saturado de ir para academia para um lugar fechado, mas tem gente que ama e que só se sente bem indo para academia. Então, é mais um perfil, é mais uma opção de atividade física para que a pessoa não fique parado. E todo mundo vai achar uma atividade que gosta. Se você ainda não achou uma atividade que você não gosta, é porque você ainda não experimentou. Então, experimente coisas diferentes. Uma hora você vai achar, mas a gente tem que estar aberto e procurar alguma coisa que gosta. E alimentação. E vocês fazem sempre treinos com muita gente, essa é a ideia? Ou existe, assim, tipo Aí, ó, fotos pra vocês verem aí também de outras posições. O Marcelo e a Dani... Que legal. Um treino com outro grupo que é bastante amigo. Dani? Dani. Você faz esse? Olá, você consegue fazer agora? Vamos aproveitar. Auxílio sim, né? Boa, Carol. Vamos aproveitar. Ao vivo, gente. Não, mas se você sentir que você vai cair, você volta. Não, eu faço. Ela faz? Vamos mostrar ao vivo, então. Ela queria que a gente pedisse. Vamos lá, vamos mostrar ao vivo, então. Ali são exercícios educativos pro handstand, né? Que é a parada de mão. Tá aí, olha lá. Ela faz
super bem. Ficou direitinho, ó. Segurou o abdômen, olha lá. Abdômen, olha que legal. Força. Se não tiver força, ela tá sozinha, você só tá dando uma seguradinha. Ela tá trabalhando o corpo inteiro aí, muita força toda no braço. Perna firme, ombro firme, abdômen Em 3 meses você conseguiu? Nossa, Dani, eu acho que eu levaria muito mais de um ano pra conseguir fazer um negócio desse. Que legal, parabéns. E eu acho que fica essa mensagem de verdade. Então a calistenia é mais uma opção. É mais uma opção. Pra quem quer fazer atividade física e tá saturado de lugares fechados, precisa assistir outras pessoas fazendo. São posturas, posições que vão trabalhar força e também concentração. Eu achei a parte da concentração bem bacana. Porque eu acho que isso deve auxiliar depois na parte profissional, e tudo muda, trabalho, né? Se aumenta a concentração na vida, né? Muito, com certeza. Muito no parque a gente tá lá com aulas coletivas, né? Tá. Segunda, quarta e sexta no Parque do Ibirapuera. A gente faz aulas coletivas, a gente tem essas aulas de calistenia e a gente também tem as aulas parque vocês ficam? Parque do Ibirapuera. No Ibirapuera. Isso. Então eu vou passar para vocês os agradecimentos, ó. Vocês podem segui-los lá no Insta, Movement LS. Então Movement Lifestyle. De lifestyle. MENTLS, tudo junto lá no Insta. No Face também, Movement Lifestyle. Tem o Snapchat de vocês também, que é o mesmo, @Movement Lifestyle, LS, que é legal que vocês podem praticar, fazer o treino e mostrar por Snap. A gente vai mostrando ao vivo. Tá. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Sábado agora, dia 21, a gente vai fazer um evento aberto no Parque do Ibirapuera. Serão 3 aulas, a partir das 8 da manhã. Legal. 9 e 10 da manhã. Tá. A gente fica concentrado em frente ao Museu Afro Brasil, portão 10 do Parque do Ibirapuera. Já sei onde é. É só chegar, então tá convidadíssima. É tão gostoso, o ar livre é muito bom. Vocês colocam música? Sim. A música muda tudo, né? Muda. E eu vou deixar um agradecimento, então, da Dani, que é a Daniela Malavasi, que vai estar num programa novo. Agora, como que chama mesmo? Grandes Pequeninos Chefs. Grandes Pequeninos Chefs, que bonitinho. Deve ser uma gracinha, né? Ai, uma graça. Ainda não começou, né? Não, ainda não. Vai estrear ainda mais pro final do ano. Tá. Então é muito bacana. Tá aí uma foto. Vocês já começaram a gravar? Não, já. Que legal. Competição entre eles? Não. Eu sou... Na verdade, eu sou uma amiga imaginária deles. Eu sou uma chefe imaginária, onde elas fazem a mágica, batem as colheres e eu apareço. E aí começo a ensinar as duas pequenininhas a cozinhar alguma coisa. Que belezinha. Vamos convidar as pequenas pra virem aqui um dia cozinhar com ela perto do Dia das Crianças, Má. Né? Não é o nosso perfil, mas no Dia das Crianças, Semana da Criança, a gente pode trazer criança. E aí estão mais que convidados. Parabéns, viu? Obrigada. Então, Daniela Malavasi, que é chefe de cozinha, praticante de calistenia. Vamos conhecer seu trabalho um dia na nossa cozinha. Vamos. Tá, e pra quem quiser conhecer mais essa linha fit, pode entrar lá no meu Insta, que é @Dani Malavasi. Tudo junto? Isso. E aí lá tá falando tem bastante coisa a respeito da linha fit, dos produtos que a gente tá lançando. E uma das receitas eu vou escolher pra ela fazer ao vivo. Pode deixar que eu escolho bem. Eu olho ali... Eu vou, né? É muito engraçado, a gente o que fala. Carol, aqui estão as opções. Me ajuda a escolher. Eu adoro escolher as receitas dos nossos convidados. Mas quero agradecer, Amanda. Obrigada. Você tá adorei. Convidada pra ir lá no Ibirapuera. Olha, eu treino normalmente de sábado, que é quando eu corro. Certamente vou passar por lá, com certeza. Sim. Eu acho muito legal esse lance de juntar todo mundo, de ver essa energia da galera e todo mundo junto com um objetivo, que é a prática da atividade física. Né? Cada um ali com a sua concentração, mas todo mundo praticando atividade física. Dani, obrigada, parabéns. Obrigada. Um beijo do Alex Caputo. Querido, tô com saudade. Obrigada, meninos, e parabéns. Esse que você fez, olha, acho que eu demoraria 10 anos. Obrigada, Marcelo. Parabéns pelo trabalho, gente. Até a próxima. Obrigada.